Oi, quero explicar para vocês hoje um pouco sobre um projeto de IoT que será um alarme de sobrecarga para equipamentos, certo? Eu vou começar falando sobre alguns dos módulos necessários para a montagem do projeto e sobre o funcionamento deles. Primeiro de tudo, nós precisaremos de um módulo INA 219. Com esse módulo INA, nós temos a capacidade de medir a tensão e a corrente em um dispositivo. Será importante também um módulo Bluetooth. Com esse módulo Bluetooth, nós conseguimos enviar dados para o smartphone e aí você pode ter um operador que vai ficar lendo a tensão e a corrente do seu dispositivo e até vai receber a mensagem quando está ocorrendo uma sobrecarga. É importante também um display LCD e esse em específico é mais utilizado para um operador que esteja no local. Ele vai ficar fazendo a medição da corrente e da tensão constantemente sem ter a necessidade de ter aí um módulo ou um dispositivo que receba via Wi-Fi ou Bluetooth. São importantes também algumas bibliotecas para que a gente possa ter no Arduino e elas serão importantes de forma que eu vou explicar sobre elas no momento do código. Começamos com a AVR-WDT, certo? Ela é a biblioteca responsável pelo Watchdog e eu vou explicar um pouco sobre o Watchdog, mas eu já recomendo muito a utilização dela para evitar inconvenientes na economia do seu projeto. Nós temos a Software Serial, ela é importante para que você possa fazer o envio de dados para o smartphone, tanto pelo Bluetooth quanto até mesmo para o computador, que vai ser importante também aqui no nosso programa. Será importante a biblioteca Wire, e essa biblioteca ela tem a função de fazer a ponte da serial, tanto no módulo quanto do display LCD. Para o display LCD a gente vai precisar da biblioteca Liquid Crystal e... Outra coisa importante, eu vou deixar todas essas bibliotecas para vocês na descrição do vídeo. Aí vocês podem estar baixando para poder seguir com o projeto. Além dessas 4 bibliotecas, nós também precisaremos da biblioteca do Adafruit INA. É justamente o nosso módulo, talvez o carro-chefe do projeto, que dá todos os comandos para que possa ser feita a leitura da tensão e da corrente. Bem, nós recomendamos o aplicativo Bluetooth Terminal HC05 e está disponível tanto na Play Store quanto na App Store, então você não tem muita dificuldade para encontrar o aplicativo para estar usando no seu projeto. O Watchdog, eu vou explicar para vocês como é que funciona o Watchdog. Ele é simplesmente uma função disponível nos microprocessadores que não permite que o seu sistema venha dar algum problema se tiver os níveis de tensão abaixo de um valor determinado. A gente recomenda configurar o Watchdog para em 8 segundos, mas nada impede que vocês façam aí com 4, 5 segundos, depende da forma que vocês quiserem trabalhar no projeto. Assim, se a nível cair abaixo de determinado valor, ele simplesmente reseta todo o sistema. É isso que vai acontecer, certo? Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre como é a montagem do nosso projeto. Pode ver aqui que nós primeiro temos que fazer a ligação tanto do VCC, aí com 5 volts do próprio Arduino, e do ground. E a gente vai estar utilizando a placa protoboard para estar fazendo toda a montagem do circuito. Obviamente, se vocês querem fazer algo definitivo, não tem problema fazer uma placa prototipada. Vocês podem conferir aí a ligação tanto do VCC quanto do ground do módulo INA nas linhas responsáveis do VCC e do ground que estão ligadas com o Arduino. E vocês podem conferir também a ligação dos pinos SDA e SCL no nosso Arduino Mega com os terminais responsáveis também do SDA e do SCL no módulo INA. Vocês podem perceber que nós temos aqui uma fileira com 6 pinos no nosso módulo INA, e nesses 6 pinos nós temos as ligações do VIN, do VIN+, VIN-, SCA, SDL, o VCC e do ground, ok? Outra parte importante do nosso circuito aqui vai ser a ligação do que seria a carga, justamente no pino 13. Para o projeto em específico nós utilizamos um LED, então nós ligamos o pino 13 e o pino 13 ele vai entrar em série com o circuito, justamente porque tem que ser feita a leitura da corrente pelo módulo INA é em série com o circuito. A tensão é feita através de um cálculo pelo resistor distante, que é justamente o divisor de potência, e então sai do módulo INA, entra no potenciômetro pelo terminal central, e do potenciômetro nós temos aí um jumper que vai ligar com o nosso LED, que por fim vai chegar de volta para o ground do Arduino.
Dessa forma, o Arduino aí consegue transmitir a corrente para o LED, a gente consegue fazer a variação da tensão e da corrente através da variação da resistência no potenciômetro. Passando agora para o nosso módulo Bluetooth, nós teríamos que fazer a ligação para o RX e o TX do próprio. A partir disso nós vamos utilizar os pinos 9 e 10, mas isso é configurável pelo código, então se vocês quiserem escolher outro pino, não há problema algum. Enfim, no nosso projeto nós escolhemos o pino 9, que vocês podem ver que ele está fazendo ligação do nosso pino RX através de um divisor de tensão, com dois resistores também para evitar a queima do nosso módulo Bluetooth. Nós temos também o pino 10, que está ligado no nosso TX. Tanto o pino 9 quanto o pino 10 são os responsáveis pelo envio dos dados ou recebimento de comandos, dependendo do projeto que você está montando, mas para o nosso especial é envio de dados. E, obviamente, o VCC e o ground do módulo ligados de acordo com a pinagem no Arduino na placa protoboard. Protoboard. Nós temos também os pinos 20 e 21, o SDA e SL no Arduino, ligados no SDA e no SL do que seria o módulo de conexão do nosso display LCD com o Arduino. Vocês podem ver que também tem uma pinagem totalmente estruturada já, porque é justamente um módulo responsável por fazer aí a conversão de dados para o LCD. Explicando agora sobre o código, nós vamos falar aqui sobre algumas bibliotecas. AVR/DWT, ela é a biblioteca do Watchdog, certo? Como eu já expliquei anteriormente, o Watchdog ele é responsável por evitar, né, uma queda de tensão no circuito, que pode acabar danificando todo o nosso projeto. E se caso isso aconteça, ele simplesmente reseta o nosso circuito aí, se tiver justamente uma queda de tensão abaixo de níveis determinados. Para o nosso projeto a gente configurou com 8 segundos, mas nada impede que vocês configurem com outro tempo que vocês desejarem. Temos a biblioteca Software Serial, a biblioteca Wire, a biblioteca Liquid Crystal e a Adafruit. Eu já expliquei um pouco sobre elas no começo do vídeo, então não vou entrar em muitos detalhes agora. Vou explicar outro detalhe importante para vocês. Quando você for lá montar o seu código, você primeiro tem que ver qual Arduino que está selecionado, tá bom? Para isso você precisa ir na aba Ferramentas, escolher o tipo de placa, e também é importante, para que você possa ter funcionamento do seu projeto corretamente, selecionar a porta. Se você estiver trabalhando com Arduino Uno, vai aparecer aí no meio das portas justamente lá a porta Arduino Uno, Arduino Genuíno. Isso é importante que você seja selecionado para que o projeto funcione. Para adicionar a biblioteca, vocês precisam ir até aí a aba Sketch, incluir biblioteca e adicionar a biblioteca.zip. Vai abrir aí uma janela onde você vai poder selecionar sua biblioteca. E aqui eu vou dar exemplo para vocês a biblioteca Liquid Crystal, certo? Você simplesmente seleciona a biblioteca, clica lá no botão abrir e aguarda que a biblioteca seja carregada. No caso aqui do nosso projeto especial, obviamente vai dar erro porque a biblioteca já foi adicionada anteriormente, e quando isso acontece, o programador do Arduino já te avisa: se já tem biblioteca, pode seguir trabalhando, tá tudo certo. O LED está aqui configurado no pino 13. Nós definimos também o endereço do módulo I2C para o nosso LCD. Configuramos o número de linhas, linhas não, de caracteres para o nosso LCD, agora sim o número de linhas, e o endereço também do nosso módulo INA. É importante também configurar o comando, né, o caractere que vai fazer que vai ligar o LED. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a programação porque ela é muito extensa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem precisar. Pretendo passar aqui só os detalhes mais essenciais. É importante fazer a localização do módulo Bluetooth, obviamente de acordo com a forma que vocês montaram o projeto. É importante também fazer a localização dos endereços e das nossas variáveis globais aí do módulo INA, certo? No caso a Shunt Voltage, a Bus Voltage, também para fazer o LCD Update. É importante configurar o LED, né, o pino do LED na verdade, o pino 13, como um pino de saída, porque ele não vai estar recebendo dados, ele vai estar enviando, no caso seria aí a tensão, e configurar para que ele comece em nível alto, assim quando o nosso circuito começar a funcionar, o LED já vai estar ligado, já vai estar aí tendo a sua carga funcionando para testar o projeto. Definimos aqui também alguns comandos para que você possa controlar o seu projeto à distância, e eles são dados através da Digital Write, certo? Eu já vou puxar aqui no código para vocês. Exatamente.
Caso pela serial você envie lá o comando 0, por exemplo, o LED vai ser desligado, né? Você pode ver digital write LED LAW, ou se você enviar lá o número 1 pela serial, o LED pode ser acendido, né? A carga vai ser ligada de acordo com o que você pretender. Vamos colocar agora a variável condicional, né, para o projeto, talvez seja a parte mais importante, que é justamente o responsável por enviar para o operador, tanto na serial quanto pelo smartphone, que os níveis de corrente estão acima do permitido. Nós definimos aqui de exemplo uma corrente de 6,5 mA e caso, né, nosso circuito ultrapasse esse valor de corrente lido pelo módulo INA, nós teremos aí a mensagem atenção correnteada enviada no serial e no smartphone para o operador. Vou começar o nosso exemplo clicando em monitor serial. Vocês podem ver que está aparecendo aí a medindo tensão com o INA 209, da forma como a gente programou, né? Eu vou estender aqui um pouco a tela para melhorar para vocês terem a visualização. E vocês têm a opção de retirar a hora clicando em Show Timestamp. Exemplo para vocês, vou clicar aqui e a hora vai desaparecer. Pronto, nós temos agora só a tensão e a corrente computada pelo nosso módulo INA. E vocês podem ver aí a tensão e a corrente sendo computadas no nosso esquema. Em tempo real aqui eu já vou colocar também para vocês o funcionamento aí do nosso projeto. Nós temos aqui a montagem no nosso Arduino Mega. A montagem com o potenciômetro e o módulo Bluetooth. O display. E o nosso celular conectado via Bluetooth. Aí você fala, não sei o que é via Bluetooth, meu Deus do céu, eu sou ruim. Você tem que lembrar só que nós pegamos o módulo Bluetooth antes. Tá ele aqui, ó, com as conexões feitas da forma como foi explanado. Vamos agora fazer aí a alteração da nossa corrente. Primeiro, mexendo aqui pelo potenciômetro, vou abaixar aqui os níveis de corrente para vocês verem a alteração. Vocês podem ler em torno de 1,30 mA. Vou abaixar aqui para 0,90, 0,60. Só que não é exatamente o objetivo que a gente quer. Nós queremos ver quando justamente o projeto aí está tendo uma sobrecarga. Então eu aumentei aqui nossa corrente. Vocês podem ver 44 mA é muito acima do que nós tínhamos pedido, que era de 6,5 na programação. E está aparecendo a tensão corrente alta tanto no smartphone quanto no serial. Ok? Vou retornar aqui a níveis normais de tensão. Tudo bem, a mensagem já parou de aparecer. Vocês puderam notar durante todo o processo que a luminosidade do LED aumentou e diminuiu conforme eu estava mexendo ali na corrente. Vou mostrar aqui agora um exemplo de como comandar o nosso projeto à distância, justamente através do envio de dados pela serial. Vou colocar aqui a opção 0, né, o comando 0. O LED vai apagar, conforme tinha sido feito lá na programação. E agora o comando número 1 para o LED acender. Pronto. Vocês têm a opção de controlar a carga de vocês à distância. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizando o vídeo por aqui. Vou deixar também a imagem da montagem para vocês no final do vídeo, né? Lembrando que os dados para a montagem do circuito, né, que a programação e as bibliotecas estarão todas na descrição do vídeo. Esse foi um projeto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, matéria de microprocessadores. Até mais!